Olha aqui, eu não sei se você viu isso, mas o STJ revisitou a tese que ele havia lançado no tema 677. Dá uma olhada na tese original aí. Na fase de execução, o depósito judicial do montante integral ou parcial da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada. Por essa tese, no momento da execução, realizado o depósito integral do montante devido, o devedor estava liberado da obrigação. Se ao final do processo, levantado o dinheiro, o credor apurasse alguma diferença relacionada a encargos da mora, ele tinha que buscar do banco depositário essa diferença. Por quê? Porque o devedor já estava liberado desde a data do depósito. Só que, como eu destaquei, o STJ revisitou esse tema e alterou a tese, passando a dizer o seguinte: na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Essa nova orientação do STJ decorre da certeza de que o devedor só se libera da obrigação quando o credor efetivamente recebe a prestação, o que não ocorre na data do depósito. Então, o STJ está dizendo o seguinte: se ao final do processo houver diferença entre o débito com todos os encargos de mora acrescidos e aquele valor depositado por conta da maneira como o banco atualizou e remunerou o capital, cabe ao devedor complementar essa diferença. Ou seja, o devedor continua suportando os encargos da mora e, ao final do processo, apura-se o valor devido, abate-se aquilo que está depositado com tudo aquilo que o banco inseriu a título de atualização monetária, juros remuneratórios e tudo, e o devedor, se houver diferença, complementa. Essa é a posição do STJ atual no tema 677. É interessante notar que essa tese do tema 677 revisitada não se aplica ao processo de execução fiscal. E por que isso? Porque a Lei 6.830 de 80, que é a LEF, a Lei das Execuções Fiscais, contém uma previsão expressa no sentido da qual o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Ou seja, segundo a norma da execução fiscal, ao realizar o depósito do montante devido, o devedor se libera do encargo da mora, ou seja, se libera da responsabilidade de arcar com juros e com a correção, responsabilidade essa que fica transferida à instituição depositária, ou seja, ao banco. Por outro lado, se o fisco tiver alguma reclamação contra a maneira com a qual o banco remunerou, atualizou o capital depositado, ele pode, nos próprios autos da execução fiscal, promover essa reclamação e pedir ao juiz que faça a devida adequação. De acordo com a súmula 271 do STJ, a correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. O banco pode ser chamado, nos próprios autos da execução fiscal, a responder pelos encargos moratórios devidos.